Olá, caro aluno do curso de Programador de Sistemas do Instituto Federal de Rondônia, através do programa Novos Caminhos. Tudo bem com vocês? Aqui novamente, o professor Gabriel Carrijo, na nossa disciplina de Lógica de Programação. E agora nós iremos para a nossa quarta aula, na nossa quarta unidade, falar sobre funções e procedimentos, que é um conteúdo muito curtinho, tá? Um conteúdo menor. Eu não vou passar 1 hora falando, igual o vídeo da última aula. Mas até desculpa para vocês pelo tempo, mas é porque aquele conteúdo não tinha como falar em menos tempo, né? Eu tentei condensar, resumir ao máximo, mas ainda ficou naquele tempo todo, né? Tanto que vocês têm tempo ainda para avaliar o conteúdo, rever, reler, fazer os exercícios e tudo mais. Eu quero também agradecer a participação de vocês na atividade de fórum, já nos questionários, eu já vi que tem muita gente que está fechando o questionário de primeira. Então, parabéns a vocês aí e eu espero que vocês sigam com a gente. Tá? Então, conforme eu disse, eu falar sobre funções e procedimentos, que é um conteúdo bem simples, bem tranquilo. Eu acho que você vai entender bem legal isso daqui, tá? O que são funções e procedimentos, né? Funções e procedimentos são coisas que a gente chama de subprogramas, né? Subalgoritmos dentro de um mesmo algoritmo. É como se eu pegasse um algoritmo maior e eu dividisse ele em pequenas partes, né? Em partes menores, e fizesse essa divisão de partes menores ali dentro do programa e depois, toda vez que eu precisasse, eu me utilizasse daquelas partes menores novamente, tá? Então, vamos lá, mas tem uma diferença entre eles, né? O primeiro procedimento, que é uma estrutura que agrupa um conjunto de comandos que são executados quando o procedimento é chamado. Então vocês vão ver, né, a gente vai ter um exemplo aqui para mostrar, que quando o meu algoritmo chamar aquele procedimento ele já vai ter um código, né, definido e ele vai executar a rotina daquele código. Então, além do procedimento, tem a função que faz a mesma coisa. A mesma coisa, é um pedaço de código também que eu vou chamar e ele vai ser executado. A única diferença é que a função, ela sempre retorna um valor. Toda vez que eu chamo uma função no algoritmo, ela meio que vira uma variável. E ela retorna um valor ali ela retorna como valor da função algum resultado de um cálculo que foi feito ali internamente nela. Tá bom? Mas quando a gente chegar nos exemplos, eu acho que isso vai ficar bem mais claro para vocês entenderem, tá bom? Então, primeira coisa, funções e procedimentos, eles permitem modularizar algoritmos. Então eu posso pegar um algoritmo e dividi-lo em pedaços, né? Isso é interessante, por quê? Eu posso pegar um problema inteiro, né, um algoritmo grande, e dividir ele em pequenos pedaços, fica até mais fácil depois para ler, para consertar. Se eu tiver alguma falha em algum desses módulos, né, ou numa função no procedimento, eu vou direto nele para consertar. Eu não preciso ficar procurando dentro do código inteiro isso. Então, essa divisão ela facilita muito em quem vai depois dar uma manutenção nesse algoritmo, nesse programa. As funções e procedimentos são chamados dentro do corpo do programa principal como se fossem comandos. Então, eu crio a função procedimento, é como se ela virasse um comando, que toda vez que eu coloco o nome dela, ela é executada pelo meu programa, tá? E após o término, a execução continua a partir do ponto em que foi chamado. Então, eu estou aqui no meu... a gente vai ver que a gente vai dividir entre funções, procedimentos e o programa principal. Então, eu estou no meu programa principal. Eu chamei uma função, ela vai ser executada. Depois que ela for executada, o meu programa principal ele continua da próxima linha, tá bom? Ele vai seguindo da próxima, da próxima, da próxima. Mas conforme eu falei, isso aqui vai ficar mais fácil de ver no exemplo, tá? Em cada função ou procedimento tem acesso às variáveis do programa que a chamou. Então, eu estou criando um programa principal aqui. Eu crio variáveis, né, como a gente já viu na aula 2, né, na unidade 2, salvo engano. Eu crio as variáveis lá dentro. Então, uma função ou um procedimento, ele tem acesso a todas as variáveis que estão criadas pelo programa, tá bom? Só que as variáveis que são criadas dentro da função ou dentro do procedimento, aí não, essas variáveis são só locais. Elas só funcionam dentro daquele pedaço de código, tá bom? É justamente essa diferença de variáveis globais e variáveis locais, tá? Então a gente vai ter esse novo parâmetro aí de variáveis, tá bom? A variável global, o que que é? É a variável que está no meu programa principal. Ela é vista, ela foi declarada dentro do programa principal e todos os procedimentos e funções também conseguem enxergar essas variáveis. E a variável local é aquela que é declarada dentro do procedimento ou dentro da função, que aí só o procedimento ou a função consegue enxergar essa variável. E os parâmetros são os valores na linha de chamada, que é algo que eu vou mostrar para vocês agora também no exemplo, tá? Vamos para o exemplo, e no exemplo eu explico direitinho novamente para vocês onde está a variável global, onde está a variável local, os parâmetros e tudo mais, tá bom?
Então vamos lá, o exemplo 1, ó. Cria uma função para calcular a média aritmética de 4 notas. Então eu vou criar uma função para fazer isso, tá bom? É bem parecido com o que a gente estava fazendo antes, tá? E aí eu criei minha função aqui, ó. Eu chamei minha função de calcula média, tá? Algumas coisas importantes já aqui. Toda função ela vai sempre ter um nome, tá? Uma função procedimento. Que a gente vai ver já já a função desse nome. E aqui eu coloco os parâmetros que eu vou receber quando essa função ou procedimento for chamado. Então eu estou dizendo que quando essa função ela for chamada, ela vai receber variáveis do tipo real, que eu vou chamar de nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Então, toda vez que essa função for chamada, obrigatoriamente o programa tem que fornecer para ela essas 4 variáveis. Obrigatoriamente, tá bom? Se fornecer só 2, só 3, vai dar erro, vai apresentar erro no programa. Ele obrigatoriamente tem que fornecer as 4 variáveis. Tem sempre um início, parece muito com a estrutura do algoritmo, né? Tem um início. Aqui eu fiz uma declaração de variável, que é uma variável que eu vou usar somente dentro dessa função, tá bom? E aí o cálculo, né? Média recebe nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4 dividido por 4. Né? O mesmo cálculo que a gente já vem usando há algum tempo, inclusive. Tá? E como ela é uma função, a gente falou lá atrás que função ela sempre retorna algum valor, né? Aqui atrás. Cadê? A função, ó, o valor que é calculado é retornado no nome da função. Então, como a função ela tem a obrigação de retornar um valor, ela sempre vai ter um retorne no final com o nome da variável que eu vou retornar como valor. E por fim, a função termina aqui. Vamos pegar essa função e vamos colocá-la junto com o algoritmo para ver. Como funciona? Quando eu passo a modularizar, dividir funções, procedimentos do algoritmo principal, eu passo a ter um bloco aqui de código, que é o bloco da função, que ele está aqui em cima, ó, a minha função estruturada aqui. E aqui embaixo eu até coloquei essa barra dupla, tá? Essa barra dupla na maioria das linguagens de programação simboliza comentário, né? Que é um comentário. É algo que você escreve no código apenas para dar alguma orientação a outro programador que for modificar o seu código, ou a você mesmo depois, quando for ler esse código. Então, o comentário é só para dizer que aqui eu começo o meu programa principal, tá bom? Isso daqui não é obrigatório, mas é interessante para fins de organização. E aqui está o meu programa principal, né? O que é o programa principal? Desculpa. O programa principal é justamente aquilo que a gente estava fazendo antes, né? A gente só fazia o programa principal. Agora a gente está fazendo o programa principal mais uma função, né? Ou seja, colocando uma função aqui também. O programa principal, ó, eu estou criando as variáveis do tipo real, eu estou mandando ler as 4 variáveis, e aí quando eu estou mandando escrever a média, aí o que eu estou fazendo já? Eu estou chamando a função, calcula a média, e passando como parâmetro as 4 notas que estão aqui, tá bom? Lembra que eu falei aqui, ó, eu criei uma função calcula a média que ela recebe 4 parâmetros. Esses nomes, eles obrigatoriamente não precisam ser iguais a esses. A única coisa que precisa ser igual é que o tipo desses dados aqui, que no caso é real, ele precisa ser o mesmo tipo de dados que vai ser recebido aqui. Então, se eu criei uma variável do tipo real, a minha função tem que receber também variáveis do tipo real aqui em cima, para poder trabalhar, tá bom? E daí, então, nesse ponto aqui do código, ele vai chamar a minha função calcula média, tá vendo? Aí o que ele vai fazer? O programa vai executar isso daqui. Vai pegar nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4, né? Aqui eu vou criar uma outra variável chamada média. É interessante frisar que essa variável aqui, ela é uma variável do tipo local. É péssimo escrever com isso aqui, desculpa. A letra ficou horrível, mas dá para você entender, né? Ela é uma variável do tipo local. Por que ela é local? Porque ela está dentro da função. Todas as variáveis que são criadas dentro da função, elas são variáveis locais. E as variáveis que são criadas no programa principal, como essas daqui, elas são variáveis globais. Vou escrever só a letra G aqui. Globais, tá bom? Então, variável local é a variável criada dentro da função procedimento e variável global é a variável criada aqui dentro do algoritmo. E o que a gente chamou de parâmetros são esses daqui, ó. Esses são os parâmetros da função, que é onde eu vou ter os valores que ela vai receber. Tranquilo? Então, o meu algoritmo vai escrever o resultado dessa função. Qual que é o resultado dessa função? Vai jogar para dentro da variável média a soma das 4 notas dividido por 4, que é o cálculo da média, e tem aqui uma instrução, ó, retorne média. O que isso quer dizer? Que
no nome aqui da minha função com os parâmetros passados, ele vai escrever o valor da média que foi calculado aqui. Então a função vai retornar o valor da média a partir do nome de chamada aqui dele. Então, todo esse nome aqui de chamada, depois que ele executar, ele vai substituir pelo valor da média que foi calculado aqui, que ele está retornando, entendeu? Pelo fato dela ser uma função, ela obrigatoriamente retorna um valor. Então aqui ela está retornando o valor de média. E com esse escreva com a chamada da função, ele vai escrever o valor da média calculada. Apenas isso, tá? Então o que eu fiz aqui foi interessante, foi modular, foi dividir. Ah, professor, mas por que eu vou dividir? Não vai dar mais trabalho? Nesses exemplos pequenos, vai acabar dando mais trabalho mesmo. Mas quando você está pensando num programa grande, num algoritmo grande, aí você acaba tendo menos trabalho. Imagina se você tivesse que calcular a média de 4 números 10 vezes dentro de um programa que você está fazendo. Em 10 locais diferentes, você tivesse que fazer uma média dos 4 números. Então, ao invés de você escrever a função da média 10 vezes, você apenas cria a função e toda vez você só chama a função para ela ser executada. Você não precisa reescrever o código todas as vezes, tá bom? Então esse é o primeiro exemplo, beleza? Função, põe na sua cabeça o seguinte, função vai ser ali um bloco de código que vai sempre retornar um valor. Então sempre que eu tiver que retornar um valor para o meu algoritmo principal, eu uso a função. E além disso eu tenho o procedimento, que vai ser meu exemplo 2. O meu exemplo 2 é para criar um procedimento que ao receber o valor de média, então ele já vai receber uma média calculada, ele escreva aprovado, caso a média seja maior ou igual a 7, e reprovado ao contrário, tá bom? Ou seja, se a média for menor do que 7, ele escreve reprovado, tá? E aqui eu vou colocar um procedimento. Por quê? Porque eu não vou retornar valor. Meu procedimento já vai escrever na tela direto. Ele não vai retornar um valor para o algoritmo principal. Então eu criei o procedimento assim, ó. A mesma coisa, o procedimento tem um nome, que é o nome que vai ser usado para ser chamado lá no algoritmo principal, tá bom? Ele tem os parâmetros aqui, que é a variável que ele vai receber a variável média, que é do tipo real, e ele tem o início, beleza? E aí calcula, se média for menor do que 7, então escreva reprovado, sua média é, e aí ele escreve o valor que ele recebeu da média aqui, tá bom? Se não, ou seja, se a média não é menor que 7, se não for menor, significa que ela é igual ou maior, né? Então escreva aprovado, sua média é, e ele vai escrever aqui o valor da média, tá? Desconsidere isso daqui porque isso aqui não existe, tá bom? Então ele vai escrever aqui o valor da variável média logo após. E aí tem o fim se encerrando o se e o fim procedimento para encerrar o procedimento que eu iniciei aqui em cima. E a mesma coisa, eu posso pegar esse procedimento e acoplar num programa principal, tá? No algoritmo principal. Então eu tenho aqui meu bloco do procedimento criado, tá vendo? Que o procedimento é só para dizer se ele está aprovado ou reprovado. E eu tenho meu programa principal. Tá aqui real, ó, vai ler nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Ele está criando também a variável média, tá vendo? Ele vai ler as notas. Aqui eu não estou usando a função de média, tá? Então eu estou calculando a média aqui mesmo. Calculei a média, aí eu chamo o procedimento, ó. Estou chamando o procedimento aprovado ou reprovado e passando como parâmetro a variável média, que é essa variável aqui que ela já contém a média. Então meu procedimento ele vai pegar essa média, vai verificar se ela é menor do que 7 e escrever a situação do aluno bem como a sua média junto. Tá bom? E fim do procedimento. Tranquilo? Então a mesma coisa, esse daqui não tem nenhuma variável local, que ele não cria nenhuma variável, todas as variáveis são globais que estão aqui, tá bom? Eu estou passando por parâmetro aqui o valor também da variável para que o procedimento utilize dele aqui dentro. E lembrando que procedimento ele não tem a obrigação de usar o retorne, não tem retorne no procedimento. O procedimento ele não retorna nada. Quem retorna algo é a função, tá bom? Sempre a função vai retornar. O procedimento não retorna nada, ele só executa alguma coisa, escreve em tela ou faz algum processamento. Tudo bem? Então agora a gente pode pegar um exemplo com os dois, né? Eu posso criar um exemplo 3 aqui, onde eu junte os dois exemplos. Onde eu crio uma função para calcular a média aritmética de 4 notas, que eu crio um procedimento que eu receber um valor de média e escreva aprovado, caso a média seja maior ou igual a 7, ou reprovado no contrário. Tá? Como seria isso? Frankenstein, né? Tá aqui. Então eu tenho uma função aqui em cima primeiro, que é a função do calcula a média, tá bom? Que é a função que vai calcular a média e retornar o valor da média dos alunos. Que é a primeira função que a gente fez agora há pouco. Tá vendo? E eu tenho um procedimento que diz se o aluno está aprovado ou reprovado. Então estão os dois aqui, tá bom?
O interessante é que se nesse algoritmo eu tivesse que executar 5 vezes isso, eu só chamaria o procedimento e a função que eles iriam fazer a execução, sempre, tá bom? Aí vem o programa principal, início. Aí, real, eu já não preciso criar a média aqui, ó. Eu só crio nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, porque a média vai ser uma variável local aqui da função média, tá bom? Vou ler as 4 notas, né? Aí, é até interessante, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um procedimento, estou chamando um procedimento, cujo parâmetro dele é o resultado de uma função. Ah, caramba, agora, professor, você confundiu tudo. Ah, minha cabeça deu um nó. Calma. O que ele vai fazer aqui? Você lembra que a gente falou algumas aulas atrás, né? Que primeiro ele executa, a gente falou isso para as expressões numéricas, né? Que primeiro executa o que está dentro do parênteses, para depois executar o que está fora. Aqui é a mesma coisa. Primeiro, o que esse algoritmo vai fazer? Ele vai fazer a função calcula média com as 4 notas, tá bom? Então ele vai executar a função calcula média aqui primeiro. Vai ser a primeira execução que ele vai fazer. Esse daqui vai ser o passo 1 desse trecho aqui, tá bom? O que essa função calcula média faz? Ela pega a média e ela retorna a média. Ou seja, quando ele terminar esse passo 1 e terminar esse cálculo, ele vai substituir essa chamada pelo quê? Pela média dos alunos. Então, digamos que as 4 notas foram 7. Né? 7 mais 7 mais 7 mais 7 vai dar 28, dividido por 4 vai dar 7. A média vai ser 7. Na hora, depois que ele calcular a média, ele vai substituir isso daqui pelo valor 7, que vai ser a média, e aí vai chamar o procedimento aprovado ou reprovado, passando como parâmetro o número 7, ou qualquer outro número real que seja o número da média. Então, depois de calcular a média, ele vai colocar o valor da média aqui dentro e chamar a função aprovado ou reprovado. E a função aprovado ou reprovado vai ter o objetivo de ler a média, ok? Receber a média, verificar se ela é menor do que 7 e escrever o reprovado ou aprovado aqui, ó. Mais uma vez, ignore isso daqui porque não deveria estar, foi um erro na hora de digitar. Tudo bem? Então aqui eu tenho um algoritmo, olha o tamanho do algoritmo ficou. O algoritmo ficou só com 3 linhas, tá vendo? Porque o processamento está todo no procedimento e na função. E aí ele chama um procedimento que chama ali uma função, tá? Executa a função e aí depois ele executa o procedimento. Tranquilo, pessoal? Lembre sempre disso, ele vai executar aqui nesse caso primeiro a função e depois, aí sim o número 2, ele vai executar o procedimento que está aqui. Tudo bem? Se ficar com alguma dúvida desse conteúdo, pessoal, lembre-se de usar lá o fórum de dúvidas. Vai ter sempre alguém para te ajudar por lá, tá? Ou chame teus professores, os teus tutores, né? Os professores que vão fazer o acompanhamento, né? Para que ele possa tirar também tua dúvida aí em qualquer ponto, beleza? Então, seguindo aqui, ó. A modularização de programas através de procedimentos e funções facilita a elaboração, o entendimento e a manutenção dos mesmos. Tá? Isso aqui foi algo que eu já falei antes. Quando você divide um programa em pedaços menores, fica mais fácil até para você dar manutenção depois nesse programa. Tratar um problema em partes quase sempre é mais fácil que tratá-lo ao todo. Isso aqui é muito interessante. Quando eu pego um problema, principalmente problemas grandes, programas grandes, e eu divido eles em partes menores, é mais fácil de tratar, é mais fácil de resolver do que se eu fosse tratar o todo, o problema inteiro de uma vez só. Outra vantagem é o reaproveitamento de código, porque essa função, esse procedimento que eu escrevi, eu só escrevo uma vez. Se eu precisar usar ele, sei lá, 20 vezes dentro do meu algoritmo, é só chamar ele, eu não preciso reescrever o processamento dele. Pode-se chamar o procedimento várias vezes dentro do mesmo programa, sem ter que escrever todos os códigos pertencentes ao procedimento novamente. Procedimento e função, tá bom? É só isso o conteúdo, é muito simples, tá bom? E eu vou deixar aqui alguns exercícios de fixação para vocês. Primeiro, faça um algoritmo que leia 100 números inteiros, calcule e imprima o quadrado de cada um deles. Então você vai calcular e imprimir o quadrado de cada um desses números. Você vai usar uma estrutura de repetição, no caso eu prefiro que vocês usem o para, porque vai ser mais simples para fazer isso aqui, tá? Para ler os 100 números e um procedimento para o cálculo do quadrado, tá bom? Ah, professor, não vou precisar retornar? Não. Você faz o procedimento que receba cada um desses números, um por vez, né? Então ele vai receber o número, vai calcular o quadrado dele e já vai escrever o resultado, tá? Não precisa retornar para o algoritmo principal escrever, não. Dentro do procedimento você já calcula o quadrado e escreve. Calcula o quadrado e escreve, tá bom? Todas as vezes que for chamado. 2. Elabore o algoritmo que leia o sexo, masculino ou feminino. Isso daqui nós já fizemos no exercício anterior, tá?
e a altura em centímetros de uma pessoa e uma função que calcule e retorne seu peso ideal. Então você vai ler o sexo, M ou F, e a altura em centímetros, e aí você vai chamar uma função, passando como parâmetro o sexo e a altura, e a função vai calcular, tá, o peso ideal e vai retornar o valor do peso ideal, tá bom? Aqui é a função, tá? Que a função vai retornar o valor do peso ideal e aí lá no programa você vai escrever pro usuário qual seria o peso ideal dele, tá bom? Isso daqui é o algoritmo, tá? Como eu tenho duas estruturas aqui de peso ideal, lembre-se que você tem que usar um se, tá? Se o sexo for M ou se o sexo for F, você vai ter que ter processamentos diferentes. E o terceiro e último, escreva uma função para calcular o fatorial de um dado inteiro e retornar, faltou um R aqui, desculpa, e retornar o resultado, né? Desculpa esse garrancho aí que eu faço, mas só para corrigir. Então vai ler, né, vai calcular, vai ler o número e vai chamar uma função para calcular o fatorial e retornar o resultado, tá? Aliás, você precisa criar aqui só as funções mesmo, tá? Você criando as funções aqui tá tudo certo. Não precisa nem criar o programa principal, é só você entender como você modula de fato ali dentro das funções, tá bom? As referências bibliográficas são os livros que estão lá no plano de ensino também, são as nossas referências. Referência do material, isso daqui eu adaptei do material que está aqui, o endereço do PDF desses dois professores. Nessa unidade nós não temos a atividade lá avaliativa, tá bom? Aquela atividade de percurso. Nós só vamos ter no próximo módulo, nós teremos a atividade de percurso. Tudo bem? Pessoal, então, novamente, agradeço a participação de vocês, a participação de cada um de vocês aqui no nosso curso. Procure um fórum de dúvidas para qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem. Façam o exercício de fixação e tirem as dúvidas lá no fórum, tá? Aproveitem o fórum para tirar as dúvidas dos exercícios. E até a nossa próxima aula.